O quão longe você está disposto a ir por alguém que você ama? Um familiar? Um amante? Às vezes, você faz o inimaginável por alguém especial para você. Deixe-me te contar uma história. Uma história das terras proibidas. No calar da noite, dois companheiros de longa data, Wander e sua égua, Agro, ambos têm viajado por um longo tempo, passando desde canyons rochosos, para além de grandes e esverdeadas florestas, até que finalmente eles chegam em seu destino, um portão enorme de pedra com uma pequena passagem. Do outro lado há uma gigantesca ponte feita de pedra, tão grande que parece ter saído diretamente de um conto de fadas. Ao fim da ponte se encontra o Shrine of Worship, o Santuário da Adoração, uma surreal estrutura no meio daquelas terras proibidas. Wander e Agro vão até o andar mais baixo do templo, onde se encontram 16 estátuas de pedra. No final do corredor vazio há um altar, que nos revela que Wander está carregando algo consigo, um corpo coberto por um pano. Ele coloca o corpo no altar e retira o pano, revelando uma jovem mulher, vestindo um vestido branco. Neste momento, diversas sombras com silhuetas humanas saem do chão. Então Wander saca uma misteriosa espada que carregava. Apontando-a para as sombras, a lâmina emite uma luz que faz as criaturas se desfazerem. Imediatamente, um conjunto de vozes surge com origem num grande círculo aberto no topo do templo. Surpresos que Wander tem posse da espada anciã. Wander na hora identifica que as vozes são de Dormin e revela o motivo pelo qual foi a tal lugar. Mono, a mulher que Wander levava consigo, havia sido sacrificada em um ritual. E o mesmo foi para estas terras proibidas à procura de revivê-la. Inicialmente a entidade não apresenta interesse em ajudá-lo, mas é notável o seu interesse na espada. Logo diz que não é impossível trazer a garota de volta. Então eles fazem um acordo. Wander terá que destruir as 16 figuras representadas nas 16 estátuas do templo. E só então Mono será revivida. Mas antes, Dormin avisa Wander que ao fazer isso, ele pagará um preço caro. A resposta de Wander é simples e clara: não importa. Então a entidade diz para ele levantar a lâmina anciã na luz, que então ela apontará para a direção dos ídolos que o mesmo terá de enfrentar. Então ele segue o raio de luz da espada em direção a seu objetivo. E lá ele se depara com uma gigantesca, magnífica e intimidadora criatura, com semelhanças de um minotauro que carregava consigo uma enorme massa de pedra. Um colosso. A diferença de tamanho entre eles é tão absurda que ele nem o repara. Ele passa pelo Wander como se ele não passasse de uma formiga, um grão de areia, não no meio, e sim entre colossos. Por um instante, aquela missão parece impossível. Como um humano pôde enfrentar uma criatura daquelas? Mas isso não importa. Wander já chegou até ali, e ele não vai desistir tão facilmente. Com o seu arco, ele chama a atenção do colosso, e quando ele se aproxima, Wander esquiva de seus ataques e começa a escalá-lo. Enquanto o colosso se contorce para fazer com que Wander caia, ele não desiste. Ele bota todas as suas forças ali e continua. Enquanto ele sobe, a sua espada reage com os selos presentes no corpo da enorme criatura. Então, com a lâmina,
ele começa a perfurar as marcas até que a criatura finalmente caia no chão. E as sombras que espirram dos selos vão em direção ao Wander, o fazendo desmaiar. E quando mesmo acorda, se encontra de volta no templo, e a estátua do colosso que ele derrotou é destruída. Então, sem perder muito tempo, ele vai para o próximo. Ele está determinado a fazer o possível e o impossível por quem ele ama. Ele enfrenta, embaixo de uma ponte numa grande ravina, um quadrúpede semelhante a um mamute. Wander ataca a marca embaixo de suas patas para fazer o colosso cair e assim poder escalá-lo para perfurar seus selos. Numa arena tão alta que parece que você está no céu, no meio de um lago gigante, um colosso amardurado e com algo semelhante a uma espada em seu braço direito é visto. Utilizando uma estrutura circular no chão da arena para que o colosso o ataque, ele perde sua armadura. Assim Wander pode escalá-lo com facilidade. Ou o mesmo pode utilizar a força do colosso quando ele puxa sua espada de volta para ser lançado em direção do colosso. E com isso ele é capaz de destruir os selos do cavaleiro. Num campo esverdeado com ruínas, um colosso quadrúpede, que parece ter saído diretamente de uma lenda mitológica, é visto. Ele atrai o colosso para perto daquelas ruínas, conseguindo enganar o colosso e subindo pela sua parte de trás. E mesmo o colosso tentando resistir, Wander é capaz de sair vitorioso. Nas ruínas, em um lago nebuloso, um magnífico colosso é visto voando por lá, semelhante a uma ave. Irritando o colosso com flechas, ele consegue se agarrar no colosso quando ele vai o atacar, se equilibrando em cima da criatura para que ele não seja lançado pelas manobras da ave, que a cada ataque contra seus selos fica mais agitada, mas Wander é capaz de perfurá-los. Num templo afastado, outra figura semelhante ao Minotauro se encontra com uma notável quantidade de pelo em sua cara, semelhante a uma barba. Se escondendo numa das estruturas do templo, quando o colosso se abaixa, ele aproveita para subir em sua barba e finalmente poder destruir o colosso. Num lago embaixo d'água é onde se encontra um colosso semelhante a uma enguia, que consegue eletrocutar quem está em sua volta. Wander segura a respiração e fica embaixo da água para chamar a atenção do colosso, que o agarra quando ele passa por ele. Tomando cuidado com os raios do colosso, Wander é capaz de chegar na cabeça e perfurar o selo. Em algo semelhante a um coliseu, dentro de uma ravina, há um colosso que consegue escalar paredes como uma lagartixa e soltar esferas de energia com algo semelhante a um veneno, que Wander tem que tomar cuidado. Atacando as pernas do colosso quando o mesmo está na parede, o faz cair de barriga para cima, deixando exposto seus selos que o Wander irá quebrar. Em um campo de geysers numa caverna, um colosso semelhante a uma tartaruga lá se encontra. Utilizando a pressão das águas dos geysers para desequilibrar o colosso, ele ataca a marca em suas patas para fazê-lo cair e assim ser capaz de escalá-lo
finalmente chegando ao selo e derrotando-o. Numa gigantesca caverna, este colosso se rasteja dentro da areia do chão como uma cobra. Com a ajuda da Agro para escapar deste colosso, nota-se que quando ele está perto do Wander, ele sai um pouco do chão, revelando seus olhos. Com seu arco e flechas, ele acerta a criatura, o fazendo bater na parede da caverna, o deixando preso e exposto para Wander, que o escala e finalmente destrói seus selos. Numa ravina muito profunda, se encontra um templo com um colosso semelhante a um leão, menor que os outros, mas ainda assim muito letal. Com a ajuda de uma tocha do templo, Wander consegue fazer com que o colosso caia do templo, partindo sua armadura e revelando seu selo. Que mesmo o colosso lutando muito, Wander é capaz de sair vitorioso. Numa enorme estrutura em um lago habita outra criatura que não se compara a nada. Este colosso parece ter saído diretamente de uma história de terror. Wander se joga na água e, submerso, é capaz de alcançar as costas do colosso, a escalando, e finalmente acertando algo semelhante a dentes em cima da cabeça da criatura, ele é capaz de controlá-lo e fazê-lo ir para uma estrutura maior. Lá, Wander consegue se esconder da criatura, a fazendo-se levantar para procurar por ele. Então, seu selo fica exposto, que permite Wander destruí-lo. Num largo deserto com ruínas, algo enorme sai do chão, que no início se assemelha a uma serpente, mas logo depois apresenta suas asas e começa a voar. Wander então começa a persegui-lo com Agro, enquanto tenta acertar uma espécie de saco de areia na parte de baixo do colosso. E quando Wander finalmente acerta esses 3 sacos, o faz abaixar suas asas, que Wander pode escalar e assim consegue destruir os selos no topo do colosso voador. Numa ruína que se assemelha a uma cidade, lá habita o seu guardião, outro colosso relativamente pequeno e feroz. Utilizando o ambiente a seu favor, Wander consegue quebrar a armadura do pequeno guardião, assim sendo capaz de partir seus selos. Numa fortaleza, este colosso surge de um cliff para emboscá-lo, semelhante a um minotauro, desta vez maior e com uma espada. Wander então sobe em uma das fortalezas com a ajuda dos ataques do colosso, o atraindo para uma ponte que o mesmo quebra, permitindo que Wander seja capaz de se jogar e cair em cima do colosso. E mesmo lutando muito, Wander ainda assim consegue perfurar seus selos. A cada colosso que Wander enfrentava, mais forte e confiante ele ficava. Porém Dormin avisa para que ele se apresse, porque há alguém que está se aproximando para impedi-lo. Então ele parte para o último colosso, utilizando a luz da sua espada para abrir a porta do santuário. Porém, para alcançar o local do último colosso, ele e Agro têm de passar por uma frágil ponte que começa a se desfazer à medida que eles se aproximam do templo. E então Agro arremessa o Wander para o outro lado para o salvar, se sacrificando. Wander, sem acreditar e sem poder fazer nada, chora enquanto sua companheira e amiga cai do canyon para sua morte. Então, quando ele se recompõe, uma tempestade começa enquanto ele se aproxima do último colosso. Este colosso é enorme e não se move. Ele, à distância, ataca o Wander com seus raios, enquanto o Wander utiliza as ruínas ao seu redor como proteção para se aproximar do colosso. Quando ele finalmente chega aos pés do colosso, ele começa a escalá-lo e utiliza os pontos fracos do colosso para poder atrair seus braços para levá-lo próximo o suficiente de sua cabeça, onde encontra o último selo que ele irá destruir.
De volta ao templo, chega quem Dormin tinha dito para Wander, Imon e seus seguidores. Imon fica horrorizado ao ver todas as 15 estátuas destruídas, e a última sendo destruída na frente de seus olhos. Eles rapidamente correm para o altar onde se encontra Mono e começa a realizar um tipo de oração, até que eles escutam um som atrás deles. Wander apareceu no santuário, com chifres na sua cabeça, olhos escuros e com sua pele com um leve tom de roxo como de um cadáver, junto da lâmina que cai um pouco afastada dele. Imon furioso culpa Wander de ter roubado a espada e por ter a utilizado para matar os 16 ídolos. Então ele comanda que seus homens o matem. Mas Wander não está escutando nada do que eles dizem. O mesmo apenas usa todas suas forças para tentar se aproximar de Mono. Então, um dos soldados o empala com sua espada. Porém, Wander se levanta e retira a espada de seu peito. E então é coberto pelas sombras. Utilizando o corpo de Wander emprestado, Dormin é ressuscitado. Imon e seus companheiros, rapidamente, sem perder tempo, pegam a espada e correm para a saída do templo, enquanto a colossal figura sombria lentamente tenta impedi-los. E por ser muito lento, eles conseguem escapar, e Imon recita um encanto e joga a espada na pequena fonte de água do templo, que se torna um vórtex que começa a sugar as sombras de Dormin, até que só sobra a sombra de Wander, que também, mesmo resistindo e tentando chegar na Mono, é puxada para a fonte. Enquanto Imon e seus companheiros fogem daquelas terras, a ponte que liga o mundo exterior das Terras Proibidas é destruída, e ele diz que se o Wander ainda estiver vivo, se é que isso é possível, um dia ele pagará pelos seus crimes. De volta para o templo, Dormin havia cumprido seu lado do contrato, já que Mono acorda viva no templo. E logo depois, Agro aparece viva no templo também, como um milagre, porém com uma de suas pernas quebradas. Ambas andam até o fundo do templo, e onde havia a água da fonte, agora se encontra vazia. Porém, com um bebê lá dentro, um bebê com chifres. Ela pega o bebê e sobe com Agro as escadas do templo, e notam que a ponte foi destruída. Porém, mesmo não tendo uma saída daquelas terras, Agro encontra outro caminho, que leva a um belo jardim, com árvores frutíferas, onde diversas criaturas vivem. E é assim que acaba Shadow of the Colossus, mostrando que mesmo após a volta e selamento final de Dormin, a morte de todos os Colossos e de serem selados do resto do mundo, vida ainda continua nas Terras Proibidas. Eu não vou mentir, demorou um pouco pra eu decidir como fazer esse vídeo. Quer dizer, ele é o especial de um mês de canal, tinha que ser algo especial. Então eu decidi falar de um jogo especial. Uma das partes mais difíceis de fazer esse vídeo foi decidir sobre o que falar do jogo. Se eu fazer uma análise, mas daí o vídeo ia ser muito pequeno e ia aparecer um vídeo normal. Contar a história do jogo, eu achava a história não muito interessante para ter um vídeo inteiro só sobre isso. Mas eu joguei tudo aquilo fora, nada daquilo era bom, na minha opinião. Até que eu tive uma ideia, por que não fazer tudo isso em só um vídeo? E é assim que esse vídeo surgiu, abrindo ele, apresentando o jogo, sua história. E por mais incrível que pareça, depois de revisitar o jogo, eu comecei até que gostar mais da história dele. Mas chega de papo, vamos falar agora da parte boa da gameplay do jogo. Shadow of the Colossus é o melhor naquilo que ele se propõe a fazer, que é a luta contra inimigos muito maiores do que você. Na maioria dos jogos, quando você enfrenta um inimigo muito maior, você normalmente só fica ali batendo no pé dele até ele morrer, ou você não enfrenta ele de verdade.
É só esperar ele fazer algo pra você poder bater, tipo, na mão dele, ou ativar algo pra bater nele. É normalmente horrível e sem graça. Mas nesse jogo, isso é a melhor parte dele, porque você realmente enfrenta o Colosso. Todos eles têm uma estratégia diferente pra você derrotar eles, umas melhores e outras piores, mas tudo isso ajuda a deixar o jogo não enjoativo e também só realça depois a parte que eu nem preciso falar sobre, né? Que é quando você finalmente começa a escalar os colossos. E eles começam a se contorcer e a se remexer, mano. E toca aquela música, mano. É nessa hora que o jogo é magnífico. Sério, a pressão que é o colosso se remexendo enquanto sua estamina acaba e você fica desesperado, pensando onde se jogar pra você poder se equilibrar e recuperar sua estamina, é algo que só esse jogo faz. Os meus colossos favoritos, caso você esteja se perguntando, são o Avion, em primeiro lugar. Nada vai superar como foi a primeira vez em cima de um colosso que voa e como ele faz manobras no ar quando você tem que destruir os selos e você tem que agarrar ele com toda a sua força pra não cair, sem contar a música, mano. E daí você tem que se soltar da asa dele quando ela tá meio que reta pra você poder cair no selo de trás. Mano, é muito boa. E quando você anda nele, você sente o ar te jogando pra trás. Mano, muito bom esse colosso. Em segundo lugar, é o Dirge. Mano, a perseguição dele é fantástica. Te deixa super nervoso porque ele é rápido. E a aparência dele é muito amedrontadora. E ele te causa muito dano quando ele te acerta, o que só aumenta na pressão. Sem contar que você usa a agro nessa luta, que já é mais um ponto também. Agora vem o terceiro. Eu acho que é meio roubo eu colocar ele aqui, porque eu só comecei a gostar dele por causa do Time Attack Hard, que é o Gaius. Mano, você usar a espada dele como catapulta pra chegar no selo da cabeça dele é a coisa mais foda do jogo todo. Nada se compara com aquilo. A dificuldade em fazer isso aumenta ainda mais a satisfação de quando você consegue. Sem contar a arena dele, que dá pra ver o templo do fundo, mano. E ela fica super alta, é muito bonita aquela arena. E em menção honrosa vai para o Valos e o Malus. O primeiro e o último colosso. O Malus é o que apresenta o jogo pra todo mundo, vai estar sempre marcado pra mim. Antes do Gaius em terceiro lugar, pra mim era o Valos em terceiro. Por causa que ele é muito bom em apresentar o jogo e o design dele é muito bom. Eu gosto muito dele. E o último é o último colosso, né? Não tem jeito. Todo o caminho pra ele é épico. A escalada dele é épica, o design dele é épico. Ele só não tá no meu top porque mesmo ele sendo super épico, eu dou mais créditos aos outros, porque eles não são o último colosso e mesmo assim, no ponto positivo deles, eles são tipo muito melhores, tipo, naquilo que eles querem fazer, eles são tipo fodões, enquanto esse último ele é bom demais, entendeu? Agora só uma curiosidade, vocês sabiam que era pra no jogo ter mais do que 16 colossos? Pois é, era pra ter 48 colossos no total. Daí passaram para 24 e de 24 para 16. E existe um projeto brasileiro chamado Projeto Tribute, com o objetivo de restaurar pelo menos esses 8 colossos excluídos. E mais um que também foi descartado. E mano, sério, vão dar uma olhada lá no Discord deles que o projeto é muito zica. O meu favorito desses colossos excluídos, sem sombra de dúvidas, é o Spider. É o que mais me deixa triste dele não ter ido pro jogo principal. Mas eu entendo, eu acho que ele seria muito pesado. Porque depois de você ativar a batalha contra ele na arena, ele sai de lá e você vai ter basicamente todo ali um mapa pra você poder utilizar como campo de batalha contra ele. Tipo, é muito... Depois que ele sai da água, ele vai ter todo aquele campo ali aberto. E isso, mano, seria muito foda. Sério. Nossa, como eu queria ele. Mas não é só de colosso que esse jogo se dá bem, não. Vamos falar agora do mapa do jogo. O mapa desse jogo é incrível. Ele parece super vazio e triste, que causa uma sensação de desconforto na primeira vez. Mas quando você começa a olhar em volta e ver os detalhes, você vê que aquele lugar é super belo e que naquela vastidão há muita coisa para se observar, analisar e descobrir.
Seja um lagarto com uma cauda brilhante, uma árvore com frutas, peixes, tartarugas, falcões e ruínas antigas, ou até mesmo um jardim secreto. Isso faz com que, ao invés de só matar os colossos e ir para o próximo, você vai sentir vontade de andar por aí, ver o cenário, as paisagens, aproveitar o momento. Essa combinação de história bela, gameplay magnífica e ambientação fantástica é o que fazem Shadow of the Colossus ser um dos melhores jogos já feitos.